Hoje à noite vamos mergulhar em uma daquelas histórias que parecem existir entre o real e o imaginário, onde mapas hesitam, bússolas se confundem e marinheiros sussurram alertas que não sabem explicar direito. Não, não é exatamente uma história de fantasmas, pelo menos não oficialmente. É algo mais antigo, mais profundo e mais vasto. Os primeiros sussurros do que mais tarde seria temido como o Triângulo das Bermudas. Antes de se acomodar, aproveita e curta esse vídeo e se inscreve no canal. Mas só se você realmente curte esse tipo de conteúdo. E comenta aí de onde você está assistindo e que horas são agora. Adoro imaginar cada pessoa relaxando, em um canto do mundo, pronta para essa viagem lenta e curiosa comigo. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele barulhinho de fundo suave. E vamos juntos escorregar para essa jornada de hoje. Muito antes de alguém batizar aquele pedaço do oceano de Triângulo das Bermudas, navegadores do século XV já pareciam ter uma relação esquisita com aquela região. Mapas antigos, como o intrigante mapa de Piri Reis do Império Otomano, já davam pistas. Algumas áreas do Atlântico simplesmente não estavam desenhadas. Não havia monstros, nem alertas. Apenas ausência. Como se os cartógrafos preferissem não se meter com aquilo. Claro, os historiadores ainda discutem se esses espaços em branco eram fruto do medo ou da falta de informação. Mas o estranho é que essas lacunas aparecem justamente nas coordenadas que hoje associamos ao triângulo. Coincidência? Talvez. Ou talvez alguém lá atrás tenha percebido que era melhor não olhar muito para aquele lado. Pensa bem, você é um marinheiro daquela época, sem GPS, sem motor, sem internet, só vela, bússola e coragem. Aí você abre um mapa e vê um pedaço do oceano completamente em branco. Vai ou não vai? Sinceramente, eu também não iria. Esses mapas vinham acompanhados de anotações enigmáticas. Coisas como águas perigosas, bússola instável, sons vindos da névoa. Parece poético, mas para quem estava no meio do mar, isso era o equivalente a ver uma placa dizendo: entre por sua conta e risco. Mesmo assim, os navios iam. A curiosidade humana é uma força sem noção. A mesma que faz alguém abrir o porão escuro num filme de terror enquanto você grita: não vai aí. Era esse instinto que empurrava os navegadores direto para o desconhecido. Se acha que isso é só lenda, vale lembrar. Cristóvão Colombo relatou, no diário da sua primeira viagem, luzes estranhas no céu perto das Bahamas e uma bússola que simplesmente enlouqueceu. E olha que Colombo pode ter se confundido sobre muitas coisas, mas ele não era de inventar fenômenos só por diversão. Aliás, já percebeu como sempre que algo estranho acontece, aparece alguém dizendo: deve ser uma falha magnética? Parece que o mundo está cheio de falhas magnéticas, mas só em lugares onde as coisas somem. Curioso, né? Existe uma teoria pouco discutida que diz que esses espaços em branco nos mapas eram como alertas invertidos. Não marcavam onde você devia ir, e sim onde nunca devia se meter. Tipo aquelas pastas no computador chamadas "não abra". E o que a gente faz? Abre, claro. Talvez os antigos cartógrafos soubessem mais do que deixaram registrado. Com seus mapas incompletos, olhos desconfiados e uma boa dose de superstição, eles já desconfiavam do que a ciência só começou a investigar séculos depois. Aquele triângulo no meio do mar não é só água. É outra coisa. Algo mais antigo. Algo que parece observar de volta. E agora que ancoramos nesse começo suave e inquietante, prepara-se. Nos próximos capítulos, vamos navegar pelos casos, pelos mitos e pelas perguntas que fazem do Triângulo das Bermudas um dos maiores enigmas do planeta. Você já ouviu falar que Cristóvão Colombo foi um dos primeiros europeus a relatar algo estranho naquela parte do Atlântico? Pois é. A história oficial costuma focar nas caravelas, na chegada à América e nas confusões geográficas. Mas existe um trecho do diário de bordo dele que costuma passar batido, e ele é puro material de mistério. Durante a travessia de 1492, em certo ponto próximo às atuais Bahamas, Colombo e sua tripulação notaram luzes dançando sobre o mar. Sim, luzes. Algumas verdes, outras amareladas, se movendo como se alguém estivesse acenando com lanternas debaixo da água. E o mais desconcertante
sem nenhuma terra à vista. Enquanto os marinheiros tentavam entender o que estavam vendo, as bússolas começaram a dar sinais de rebeldia. A agulha não apontava mais para o norte verdadeiro, e sim para o que parecia ser um norte alternativo. Pequeno detalhe: naquela época, ninguém fazia ideia do que era a declinação magnética. Para eles, aquilo era o equivalente náutico de um aviso dos céus. Volte agora. O relato foi registrado por Bartolomeu de Las Casas, um dos cronistas que acompanhava as viagens. Ele descreve a reação de Colombo como tranquila demais para o contexto. Alguns estudiosos até sugerem que Colombo já tinha ouvido boatos de marinheiros portugueses sobre regiões malditas do oceano. Ele só não queria espalhar o pânico. E convenhamos, o cara já estava liderando uma tripulação cansada, faminta e convencida de que iriam cair da borda do mundo. Falar sobre luzes fantasmagóricas seria pedir motim. Historicamente, há quem diga que as tais luzes poderiam ter sido meteoros rasantes ou até reflexos de fogo de Santelmo, um fenômeno elétrico que acontece em mastros e antenas durante tempestades. Mas não havia tempestade, nem mastro aceso, nem explicação que fizesse muito sentido. Historiadores ainda discutem se Colombo inventou o relato para embelezar a narrativa ou se ele realmente viu algo que não sabia explicar. E, honestamente, ambas as opções são igualmente fascinantes. Agora, respira fundo e imagina a cena. Um navio de madeira no meio do nada, o céu coberto de estrelas, e de repente, luzes verdes começando a se mover no horizonte como se algo estivesse nadando rápido. Demais para ser peixe. Você está ali, com seu chapéu engraçado, sua roupa encharcada de sal e sua bússola apontando para lugar nenhum. É ou não é o começo de um filme de terror medieval? Essa história costuma ser contada como uma nota de rodapé nos livros de história, mas para os amantes de mistérios, como você que ainda está aqui comigo, é um verdadeiro convite a olhar para essa área do mapa com outros olhos. Se até Colombo, o desbravador mais teimoso da sua época, ficou desconfiado daquela região, quem somos nós para dizer que é só lenda? Aliás, tem uma teoria pouco divulgada que sugere que Colombo, ao retornar da viagem, tentou manter os detalhes mais estranhos em segredo para não desincentivar futuras explorações. Mas é claro que alguns relatos escaparam, como sempre escapam, e alimentaram a fogueira da imaginação por séculos. E vamos combinar. Se você está tentando convencer a rainha da Espanha a financiar mais viagens, talvez seja melhor não mencionar que sua bússola ficou possuída e que luzes marinhas tentaram te hipnotizar. Com esse episódio, o Triângulo das Bermudas entra oficialmente na história registrada. Não como um lugar maldito ainda, isso viria depois, mas como um espaço incômodo. Um ponto em que até o navegador mais famoso do mundo precisou fingir que não viu o que viu. Prepare-se, porque na próxima sessão vamos conhecer o caso do navio Rosalie, um desaparecimento no século XIX que deixou a embarcação inteira intacta, menos a tripulação. E sim, o café ainda estava quente. Se existe um tipo de história que te faz olhar para o oceano com mais desconfiança do que respeito, é a dos navios fantasmas. E poucos casos são tão estranhos e tão silenciosamente perturbadores quanto o do Rosalie. Era 1840 quando o navio francês Rosalie foi encontrado à deriva, em perfeito estado de conservação, navegando tranquilamente pelas águas calmas próximas às Bahamas, bem dentro do território hoje conhecido como Triângulo das Bermudas. A vela estava desfraldada, o casco intacto e a carga intocada. Tudo parecia normal. Tudo, menos o fato de que ninguém estava a bordo. Ninguém. Nenhum marinheiro, nenhum cozinheiro, nenhum grumete para contar história. A cozinha ainda tinha panelas quentes. Uma vela derretia devagar na cabine do capitão. E havia xícaras com café recém-preparado, algumas ainda fumegando. Era como se todos tivessem evaporado no ar. Como se alguém tivesse apertado o botão de desaparecer e deixado o navio continuar sozinho. Isso, claro, gerou todo tipo de teoria. Piratas? Mas não havia sinais de luta, motim, nenhuma desordem. Epidemia? Não havia cadáveres. E ninguém teria abandonado um navio perfeitamente navegável no meio do oceano em botes. Até porque os botes estavam todos lá,
pendurados, no lugar certo. Historiadores ainda discutem se o caso do Rosalie foi exagerado pela imprensa da época ou se documentos originais foram mal interpretados. Mas uma coisa é certa: o navio existiu e foi encontrado vazio. E quando você considera o local em que isso aconteceu, o mesmo pedaço de oceano onde bússolas enlouquecem e luzes dançam, é difícil não arquear uma sobrancelha. Naquela época, o jornal britânico The Times chegou a publicar uma nota breve sobre o achado, dizendo que a embarcação foi localizada flutuando sem danos, mas inexplicavelmente desocupada. Isso é jornalismo vitoriano para ninguém entendeu nada. Há uma hipótese moderna que tenta explicar esse tipo de fenômeno com algo chamado onda solitária, uma parede de água gigantesca e isolada que poderia ter atingido o navio e jogado a tripulação no mar sem afetar seriamente a estrutura. Mas, e o café quente? E as velas acesas? Essas ondas também fazem o tempo parar? E falando em parar o tempo, você já pensou como seria subir a bordo de um navio assim? O silêncio absoluto. Os talheres ainda no lugar. A brisa mexendo as cortinas. Tudo em perfeito estado, como uma cápsula de tempo à deriva, flutuando como se ainda esperasse seus tripulantes voltarem do almoço. Aliás, uma piada que circulava entre os marinheiros da época dizia que o Rosalie foi o primeiro cruzeiro invisível da história. Só tinha comida, vela acesa e zero fila no banheiro. Mas mesmo os piadistas mantinham uma certa distância de onde ele foi achado. Muitos estudiosos evitam dar muita atenção a casos assim, por medo de cair na armadilha do sensacionalismo. Mas há algo desconcertante no fato de que histórias parecidas voltariam a acontecer décadas depois com aviões. Primeiro foram os navios, depois os céus. E se você acha que isso tudo soa familiar, talvez esteja pensando no Mary Celeste, outro navio encontrado vazio alguns anos depois. Mas em outra parte do mundo. A diferença é que o Rosalie foi um dos primeiros. Um pioneiro no que viria a ser chamado, com certo drama, de o padrão das Bermudas. Talvez esse padrão ainda esteja em curso. Talvez haja uma espécie de ritual que o triângulo segue. Deixar tudo em seu lugar, tirar as pessoas e continuar como se nada tivesse acontecido. Como se fosse uma peça teatral em que os atores simplesmente somem no meio do ato. Na próxima sessão, vamos deixar o mar por um momento e subir aos céus, porque o triângulo também gosta de aviões. E o desaparecimento do voo 19 com 5 bombardeiros de guerra e 14 homens a bordo é o próximo capítulo desse mistério flutuante. Se você pensava que os estranhos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas se limitavam a navios fantasmas, é hora de olhar para o céu. E para um caso que até hoje faz militares coçarem a cabeça. O desaparecimento do voo 19 era 5 de dezembro de 1945. A Segunda Guerra tinha acabado fazia pouco, mas os Estados Unidos ainda realizavam treinamentos aéreos pela costa da Flórida. Um desses treinos envolvia 5 aviões bombardeiros Avenger, cada um com tripulantes experientes. A missão era simples: decolar da base aérea de Fort Lauderdale, voar por algumas horas em formação, praticar navegação e retornar. Nada fora do comum. Só que os 5 aviões nunca voltaram. A última comunicação com o voo 19 foi desconcertante. O tenente responsável, Charles Taylor, relatou que os instrumentos estavam fora de controle e que eles estavam voando em círculos, sem conseguir identificar o caminho de volta. Ele dizia que tudo parecia estranho, que o mar não estava como deveria estar e que eles não sabiam onde ficavam o oeste ou o leste. E então, silêncio. Nenhum sinal de emergência, nenhuma explosão, apenas sumiço. Força Aérea reagiu imediatamente. Enviaram um avião de resgate com 13 tripulantes. Esse avião também desapareceu, sem deixar destroços, manchas de combustível ou qualquer indício de que existiu. Era como se o céu tivesse engolido tudo. Até hoje, historiadores militares ainda discutem se os aviões ficaram sem combustível, se houve erro de navegação, ou se uma tempestade súbita interferiu nos sistemas. Mas há algo que não encaixa. Os aviões sumiram em momentos diferentes e em locais distintos. Seria muita coincidência todos se desintegrarem no ar ao mesmo tempo. Para os mais céticos, há quem diga que o caso foi uma sequência infeliz de falhas humanas.
Mas até os relatórios oficiais da Marinha na época chegaram a afirmar que o desaparecimento dos aviões é um mistério completo, como se tivessem voado para Marte. Sim, essas foram as palavras exatas do relatório. A partir desse evento, o Triângulo das Bermudas ganhou força como lenda moderna. Não era mais só sobre mapas antigos ou navios abandonados. Agora, o céu também fazia parte do jogo. Curiosamente, o caso do voo 19 inspirou livros, filmes e teorias conspiratórias. Alguns sugerem portais dimensionais, outros, interferência alienígena. E tem quem diga que o Triângulo das Bermudas é, na verdade, uma falha no tempo. Um tipo de dobra que engole tecnologia e a esconde por décadas. E o mais curioso, nenhum destroço dos aviões foi encontrado até hoje. Zero. Nada. Nem uma hélice boiando, nem um pedaço de uniforme. Só o som do rádio cortado no meio de uma frase. Tudo está estranho, até o oceano. Agora imagine, você é um piloto treinado, no meio de um voo de rotina, e de repente seus instrumentos enlouquecem, o horizonte desaparece e o mundo parece virar um labirinto. Dá até vontade de apertar um botão de desfazer e voltar para o café da manhã. Há quem brinque que o voo 19 foi o primeiro pacote turístico aéreo oferecido pelo Triângulo. 5 aviões pelo preço de um sumiço. E ainda ganharam de brinde o avião de resgate. E antes que você pense que isso foi coisa da era analógica, saiba que até sistemas modernos de navegação já apresentaram falhas inexplicáveis naquela região. Mas isso é assunto para outra sessão. No próximo capítulo, vamos conhecer uma explicação científica que tentou encerrar todos esses mistérios de uma vez só. A teoria do gás metano vindo do fundo do mar, um possível culpado com cheiro forte, mas com furos ainda maiores. Se existe um desaparecimento que desafia qualquer lógica, inclusive a das teorias mais forçadas, é o do USS Cyclops, um navio gigantesco, tripulação completa, tecnologia naval de ponta para a época, e nem uma mísera tábua flutuando. Como lembrança, só o silêncio. O USS Cyclops era um navio da Marinha dos Estados Unidos, construído em 1910. Com mais de 160 metros de comprimento e capacidade para transportar milhares de toneladas de carga, ele era uma fera do mar. Seu principal uso? Transporte de carvão para as forças americanas espalhadas pelo mundo. Um verdadeiro caminhão oceânico com bandeira militar. Em março de 1918, o Cyclops zarpou de Barbados rumo a Baltimore com uma tripulação de 309 pessoas e uma carga pesada de manganês, um mineral usado na produção de aço. A viagem era considerada simples, até mesmo entediante. O clima estava calmo, o mar sereno, a rota previsível. E então, sumiu. Sem pedido de socorro, sem destroços, sem sinal de que houve explosão ou ataque inimigo. Nada. O navio simplesmente deixou de existir. Como se tivesse atravessado uma cortina e saído de cena. Historiadores ainda discutem se uma sobrecarga poderia ter comprometido a estrutura do casco. Outros sugerem sabotagem, já que estávamos no auge da Primeira Guerra Mundial. Mas não há provas de nenhum desses cenários. O mistério permanece tão fechado quanto o casco do navio deveria estar. Curiosamente, até hoje a Marinha Americana trata o desaparecimento como inexplicável. Documentos oficiais reconhecem a perda sem apontar qualquer causa plausível. E mais curioso ainda, o Cyclops é apenas o primeiro de 3 navios da mesma classe que desapareceram sob circunstâncias parecidas na mesma região. Sim, você leu certo. 2 irmãos do Cyclops também desapareceram nos anos seguintes, ambos dentro dos limites do hoje famoso Triângulo. Parece coisa de maldição familiar, só que em escala oceânica. Para os que buscam explicações mais esotéricas, esse caso virou o queridinho. Tem quem diga que o Cyclops foi abduzido. Outros acreditam que o navio foi puxado por uma falha gravitacional localizada. E há quem sugira que ele atravessou um portal dimensional, como aqueles que a gente só vê em filmes de ficção científica, mas que nesse caso teria como endereço fixo o fundo do Atlântico. E se você acha que tudo isso é exagero, saiba que nem a tecnologia moderna conseguiu localizá-lo. Sonar, satélite, rastreamento digital, nada. Em pleno século XXI, o USS Cyclops
continua sendo o maior desaparecimento naval da história dos Estados Unidos. Isso mesmo, o maior. Nenhum outro caso envolveu tanta gente, tanto material e tantos especialistas confusos. Aliás, entre os marinheiros americanos, o nome Cyclops virou uma espécie de sinônimo para nunca encontrado. É comum ouvir piadas do tipo: joga essa chave no fundo do mar, ela vai virar outro Ciclopes. Uma das curiosidades menos conhecidas desse caso é o comportamento do capitão antes da viagem. Segundo relatos, ele andava estranho, calado demais, e foi contra ordens diretas da Marinha ao escolher a rota final. Coincidência? Teimosia? Ou algo mais? Historiadores ainda discutem se havia informações confidenciais sendo transportadas, o que teria atraído atenções indesejadas. Mas convenhamos, nem espiões, nem minas, nem tempestades explicam o completo apagão de um navio desse porte. Afinal, até Titanic deixou lembranças. O Cyclops, não. E assim, mais uma peça entra no quebra-cabeça silencioso do Triângulo das Bermudas. Uma peça pesada, literal e figuradamente, que reforça a sensação de que, naquele ponto do mapa, algo decide quem vai e quem volta. No próximo capítulo, trocamos navios por mitos ainda mais profundos. Porque algumas pessoas acreditam que o Triângulo das Bermudas está exatamente onde deveria estar, acima das ruínas da lendária Atlântida. Chegamos agora à parte favorita dos amantes de mistérios épicos e teorias que beiram o esotérico: a possível conexão entre o Triângulo das Bermudas e Atlântida. Sim, aquela cidade lendária mencionada por Platão, supostamente afundada em um único dia de fúria dos deuses. Para alguns, apenas uma alegoria filosófica. Para outros, a chave de tudo que desaparece no oceano. A teoria é simples, e justamente por isso tão poderosa. O Triângulo das Bermudas seria o local exato onde os restos submersos de Atlântida ainda vibram, emitindo algum tipo de energia desconhecida. Uma frequência, talvez, ou um campo magnético residual tão forte que interferiria em equipamentos, percepção e até na realidade. Muitos acreditam que Atlântida não era só uma cidade, mas uma civilização altamente avançada, com tecnologias que nem hoje compreendemos. Imagine torres de cristal que transmitiam energia pelo ar, mecanismos que manipulavam o tempo, portais de dobra espacial. Tudo isso afundado de forma trágica e abrupta. Agora, imagine essas tecnologias ainda lá embaixo, funcionando, meio defeituosamente, como uma lâmpada piscando num porão esquecido. É claro que historiadores sérios ainda discutem se Platão inventou Atlântida como alegoria política ou se ele usou fontes mais antigas. Mas o curioso é que o local aproximado onde Platão indicava o continente perdido, além das colunas de Hércules, coincide geograficamente com o Oceano Atlântico, não muito longe da área onde o Triângulo das Bermudas se formaria. Nos mapas modernos. Nos anos 1960, um pesquisador chamado Charles Berlitz popularizou essa ligação em seus livros. Ele sugeria que estruturas submersas na região das Bahamas, incluindo as misteriosas estradas de Bimini, formações rochosas alinhadas geometricamente no fundo do mar, poderiam ser vestígios da Atlântida. Berlitz tinha mais paixão do que precisão científica, mas suas ideias influenciaram gerações inteiras de exploradores e curiosos. As estradas de Bimini são um dos pontos mais intrigantes dessa teoria. Descobertas em 1968, pareciam calçadas feitas por mãos humanas, retas, simétricas, conectadas. Alguns geólogos dizem que são apenas formações naturais de calcário. Outros juram que tem padrão demais para ser coincidência. E aí a pergunta surge naturalmente: se não é Atlântida, o que é? E bom, se formos mesmo imaginar uma civilização avançada, afundada ali, não seria tão estranho que ela ainda influenciasse o ambiente ao redor. Pensa só, você liga um micro-ondas quebrado e ele interfere no Wi-Fi da casa inteira. Agora, imagine uma torre de energia Atlântida dando curto-circuito desde milênios atrás. Existe até uma teoria que diz que Atlântida afundou justamente por tentar manipular as forças da natureza, e que o Triângulo das Bermudas é o eco desse erro. Uma espécie de cicatriz energética no planeta.
Um lembrete de que brincar de Deus tem consequências. Claro, nem todo mundo compra essa ideia. Muitos cientistas consideram essa teoria absurdamente criativa, uma forma elegante de dizer legal, mas não temos como provar. E tudo bem. O charme está aí mesmo, na ausência de certezas. E no fundo, talvez essa hipótese de Atlântida persista tanto tempo não porque tenha provas, mas porque ela oferece uma explicação poética. Um mundo perdido, ainda pulsando sob as ondas. Uma civilização esquecida, tentando nos chamar de volta, ou nos manter afastados. De um jeito ou de outro, a conexão entre Atlântida e o Triângulo das Bermudas permanece viva no imaginário coletivo. Seja em livros, filmes ou documentários. A ideia de que algo ainda vibra lá embaixo, no silêncio escuro do oceano, continua a nos fascinar. E por falar em vibrações estranhas, na próxima sessão vamos explorar um padrão curioso. Instrumentos de navegação, bússolas, rádios, radares, que simplesmente param de funcionar quando entram nessa zona, como se o triângulo não quisesse ser mapeado. Você já ouviu a expressão, as coisas enlouquecem lá? Pois é exatamente isso que muitos navegadores e pilotos dizem quando relatam suas experiências dentro do Triângulo das Bermudas. E o mais comum desses relatos é o de instrumentos de navegação que, de repente, decidem tirar férias. Começa com a bússola, um simples círculo com uma agulha, aparentemente inofensiva, que, ao entrar na área misteriosa, começa a girar feito criança em brinquedo de parque. Muitos comandantes relatam que, ao cruzar uma linha invisível no mar, a agulha da bússola perde completamente o norte verdadeiro. Literalmente. Mas não para por aí. Equipamentos mais modernos como radares, giroscópios e até painéis digitais também entram na dança. Relatórios descrevem telas piscando, sinais de GPS desaparecendo, rádios emitindo chiados ininteligíveis ou, em alguns casos, captando vozes distorcidas, como se alguém tentasse falar debaixo d'água. Historiadores ainda discutem se há mesmo uma anomalia magnética ali ou se tudo isso é fruto de histeria coletiva, más condições climáticas ou simples falha humana. Mas o que chama a atenção é a frequência com que isso acontece. Não é um caso isolado. São centenas, relatados ao longo de décadas por pessoas diferentes, de origens diferentes, com formações técnicas diferentes, e todos contando basicamente a mesma história. Existe uma teoria que sugere que o Triângulo das Bermudas fica exatamente sobre um dos chamados pontos de anomalia geomagnética da Terra. Locais onde o campo magnético é mais instável e pode afetar eletrônicos. Outro ponto assim seria o chamado Mar do Diabo, perto do Japão, que, adivinha só, também tem seus próprios desaparecimentos misteriosos. Para os céticos, é fácil dizer, mas falhas acontecem em qualquer lugar. E isso é verdade. Mas tem algo curioso aqui. Por que então os aparelhos param de funcionar apenas naquela região específica e muitas vezes voltam a operar normalmente assim que os veículos saem da área? Um dos relatos mais fascinantes é de um piloto chamado Bruce Gernon. Em 1970, ele e seu pai estavam sobrevoando a área em um pequeno avião. De repente, uma espécie de túnel de nuvens apareceu à frente. Eles entraram e, por alguns minutos, perderam totalmente o contato com o solo. Quando saíram do outro lado, perceberam que haviam se deslocado cerca de 300 km em segundos. É como se tivessem saltado no tempo ou atravessado uma dobra no espaço. Claro, isso soa mais como episódio de Arquivo X do que como boletim meteorológico, mas Gernon jurava que não havia outra explicação. E mais, os instrumentos de bordo haviam zerado e reiniciado sozinhos durante o voo. Já pensou você ali, no comando de um avião, vendo seu painel piscar, seu GPS sumir e o horizonte se transformar numa névoa cinza? Dá vontade de puxar o freio de mão e pedir para descer. Os navegadores antigos já diziam que o mar naquela região murmura coisas que não se ouvem em terra firme. Hoje, os pilotos modernos falam em zonas mortas eletrônicas. Nomes diferentes, o mesmo desconforto. E uma curiosidade. Durante a Guerra Fria, algumas missões de monitoramento de submarinos também relataram interferências magnéticas na área. Mas os arquivos seguem confidenciais. Porque, claro,
O triângulo também adora um segredo bem guardado. A verdade é que, se há ou não uma anomalia magnética no Triângulo das Bermudas, ninguém conseguiu provar de forma definitiva. Mas os relatos continuam. A cada geração, novos marinheiros e pilotos encontram e evitam aquele canto azul do mapa. E é nesse rastro de falhas tecnológicas que, na próxima sessão, vamos cruzar os mares e os céus novamente. Porque, pasme, o triângulo não é único. Há outros triângulos espalhados pelo mundo, cada um com seu próprio temperamento, e todos eles, misteriosamente, com o mesmo padrão. A essa altura da jornada, você já deve estar achando o Triângulo das Bermudas um caso único, um lugar sem igual, onde as regras do mundo parecem dar uma pausa. Mas e se eu te dissesse que ele não está sozinho? Que existem outros pontos, no planeta com características semelhantes, onde navios e aviões também desaparecem, instrumentos falham e o tempo parece escorregar? Pois é, os triângulos misteriosos não são exclusividade do Atlântico Norte. Vamos começar pelo mais famoso depois do das Bermudas, o Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão. Ele fica ao sul do Japão, entre a ilha principal e o arquipélago das Ilhas Marianas. A semelhança com o Triângulo das Bermudas é assustadora. Desaparecimentos de embarcações, falhas em equipamentos e relatos de fenômenos atmosféricos inexplicáveis. O governo japonês chegou a declarar a área como perigosa para a navegação durante os anos 50, após perder vários navios de pesquisa. Alguns chegaram a chamar o local de cemitério dos navios. Depois temos o Triângulo do Lago Michigan, nos Estados Unidos. Sim, até lagos gostam de um drama. Nessa área específica do lago, pilotos relatam mudanças bruscas no clima, panes elétricas e até avistamentos de luzes estranhas sobre a água. Um dos casos mais conhecidos é o do voo NWA 2501, que desapareceu em 1950, com 58 pessoas a bordo, e até hoje não foi totalmente encontrado. Aí você pensa, tá bom, é coincidência. Todo lugar tem seu mau tempo. Mas então aparece o Triângulo do Alasca. Uma vasta área entre Anchorage, Barrow e Juneau, onde mais de 16 mil pessoas desapareceram desde 1988. Isso mesmo, 16 mil. É tanta gente que parece até roteiro de série de TV. E embora o Alasca tenha terrenos difíceis e clima extremo, o número de casos sem explicação é assustadoramente alto. Instrumentos falhando, bússolas desorientadas, relatos de criaturas estranhas. O pacote completo. Há ainda o Triângulo de Bennington, em Vermont. Há uma região montanhosa onde várias pessoas sumiram misteriosamente entre as décadas de 1940 e 1950. Uma delas era um homem que simplesmente se apagou diante de um grupo de trilheiros. Um segundo estava lá, no seguinte não estava mais. Historiadores e geólogos ainda discutem se esses triângulos são realmente conectados ou se estamos apenas vendo padrões onde não há nada além de azar e natureza bruta. Mas o fato é que essas regiões compartilham elementos demais para serem ignoradas. Instabilidade magnética, interferência eletromagnética, desaparecimentos inexplicáveis e um silêncio perturbador. Alguns teóricos acreditam que essas áreas estão alinhadas com antigos nós energéticos do planeta, uma espécie de rede invisível de pontos de força que atravessaria a Terra como uma teia. Outros falam de portais naturais, buracos no tecido do espaço-tempo, que se abrem e fecham sem aviso. E há ainda os que juram que essas zonas são pontos de acesso a outras dimensões, ou no mínimo atalhos para lugares onde GPS não faz ideia de onde está. Uma piada que circula entre entusiastas diz que o planeta tem buracos de coelho estratégicos, tipo os de Alice no País das Maravilhas, e que o Triângulo das Bermudas é só o mais exibido deles. Os outros são tímidos, mas igualmente eficientes em fazer pessoas desaparecerem. É claro que a ciência tenta explicar tudo isso com ventos repentinos, campos eletromagnéticos locais, erros humanos, mudanças climáticas, e em muitos casos pode até ter razão. Mas por que esses padrões se repetem? Por que sempre nos mesmos lugares? E por que, ainda hoje, com toda a nossa tecnologia,
não conseguimos evitar que desaparecimentos continuem acontecendo. No próximo capítulo, voltamos ao triângulo original para explorar um dos casos mais inquietantes de todos, o voo DC-3 e o mistério da carta que chegou 5 anos depois, como se tivesse viajado por um tempo que não é o nosso. Prepare-se para um dos relatos mais misteriosos e desconcertantes envolvendo o Triângulo das Bermudas. O desaparecimento do voo DC-3, um avião comercial com 32 pessoas a bordo, e a carta que, supostamente, chegou anos depois, como se tivesse atravessado o tempo. Era dezembro de 1948. O Douglas DC-3, modelo respeitado e amplamente utilizado na época, decolou de San Juan, Porto Rico, com destino a Miami. O piloto era experiente. O tempo estava calmo. Tudo parecia normal. E a comunicação com a torre de controle ocorria sem problemas. Até que, a poucos minutos da aterrissagem, o avião desapareceu. Simples assim. Nenhum pedido de socorro, nenhum ruído estranho na comunicação, nenhuma tempestade, informação. Apenas um silêncio repentino e absoluto. Os controladores de voo ficaram esperando. Depois, os familiares. Depois, o mundo inteiro. As buscas começaram imediatamente. Aviões varreram a região por dias. Navios da guarda costeira percorreram rotas prováveis. Mas não foi encontrado nenhum pedaço do avião, nenhum colete salva-vidas, nada. Era como se o DC-3 tivesse sido apagado com uma borracha do céu. O caso foi oficialmente arquivado como desaparecimento em voo, sem causas identificadas. Mas aí começa a parte que transforma essa história em algo digno de arrepios. Anos depois, em 1953, uma senhora da Pensilvânia teria recebido uma carta, sem remetente, com carimbo de Miami, mas sem registro no sistema. Postal. Escrita por seu irmão, um dos passageiros desaparecidos. A carta não dizia nada de extraordinário, apenas que ele estava bem, em um lugar curioso e que tudo parecia em câmera lenta. A carta terminou com: "Não sei se isso vai chegar até aí, mas se chegar, saiba que penso em vocês todos os dias." A caligrafia era reconhecidamente dele. A data no topo, 7 de dezembro de 1948. O dia seguinte ao desaparecimento. Obviamente, essa história foi recebida com ceticismo. A carta sumiu pouco depois que ganhou a atenção da mídia. Os Correios disseram não ter como rastreá-la. Alguns sugerem que foi uma farsa. Outros um trote. Mas há quem jure que era real. E se era, o que isso significa? Historiadores ainda discutem o caso do DC-3 por outro motivo curioso. O avião voava em altitude baixa, o que reduziria os riscos climáticos. Além disso, minutos antes de desaparecer, o piloto relatou que estavam a caminho final. Ou seja, já enxergavam o continente. Há teorias que tentam explicar o sumiço por problemas no gerador elétrico, que teria afetado o rádio. Mas isso não explicaria o desaparecimento completo da aeronave, e muito menos a carta. Alguns teóricos mais ousados acreditam que o avião entrou em uma dobra temporal, um tipo de bolha dentro do triângulo, e que os passageiros podem ter continuado suas vidas por algum tempo em um lugar onde o tempo corre de outro jeito, como se estivessem suspensos. Outros dizem que a carta foi enviada por alguém que queria alimentar a lenda, e que conseguiu. Mas o que realmente torna essa história perturbadora não é a carta em si, é o padrão. Mais uma vez, dentro do Triângulo das Bermudas, temos uma aeronave confiável, um voo comum, uma rota segura e um sumiço absoluto. Sem tempestade, sem sinal, sem volta. E uma pergunta que fica martelando na cabeça: se algo, ou alguém, no triângulo tem esse poder de esconder o que quiser, por que permitir que uma única carta escapasse? Na próxima sessão, vamos mergulhar em outro tipo de mistério atmosférico. Fenômenos visuais e climáticos que parecem impossíveis. Nuvens hexagonais, colunas de vapor, trovões silenciosos e outras bizarrices que desafiam até a meteorologia mais teimosa. Imagine olhar para o céu e ver uma nuvem em forma de hexágono, perfeitamente desenhada, parada como se tivesse sido colada ali com fita dupla face. Sem vento, sem movimento, sem explicação. Agora imagine essa nuvem flutuando acima do oceano, exatamente sobre a área que chamamos de Triângulo das Bermudas. Pois é,
Entre os muitos mistérios da região, talvez os mais desconcertantes sejam os meteorológicos. Não os temporais comuns, mas aqueles fenômenos que fazem até meteorologistas experientes coçarem a cabeça e repensarem a carreira. Um dos casos mais comentados nos últimos anos foi o registro, por satélites, de nuvens hexagonais sobre o triângulo. Elas se formam em grupos e parecem comportar-se de maneira organizada, quase artificial. Em vez de se dissiparem com o vento, permanecem ali, imóveis, gerando microexplosões atmosféricas chamadas rajadas descendentes de ar. Correntes, que batem com força tão absurda na superfície do mar que podem criar ondas de até 15 metros em questão de segundos. Essas ondas não vêm com aviso, não seguem padrão e não são visíveis a olho nu até estarem quase sobre o navio. Para muitos pesquisadores, elas poderiam explicar naufrágios repentinos. Mas o estranho é que essas formações hexagonais só acontecem ali, naquela região, e raramente em outros pontos do planeta. Historiadores ainda discutem se essas nuvens são recentes ou se os antigos navegadores também as viam, mas sem saber nomeá-las. Alguns sugerem que os relatos de paredões de neblina e céus partidos nas crônicas antigas podem ser, na verdade, descrições primitivas desses fenômenos. E tem mais. A região também apresenta colunas verticais, de vapor d'água que sobem do mar em linha reta, como se o oceano estivesse exalando com raiva. Essas colunas aparecem de repente, em dias claros, e desaparecem tão rápido quanto surgem. Há quem diga que são pequenos tornados aquáticos. Outros acreditam que sejam vestígios de algo mais antigo, mais profundo. Alguns pilotos relataram ter atravessado nuvens com eletricidade interna, como se fossem teias de trovões silenciosos. Luzes piscando, estática invadindo os rádios e uma sensação de pressão no peito, como se o ar tivesse engrossado. Uma sensação compartilhada por muitos. O tempo ali não passa igual. Há também relatos de clarões vindos do fundo do mar durante tempestades. Flashes azulados que se espalham por quilômetros, sem origem aparente. Nenhuma criatura marinha conhecida é capaz disso. Nenhum equipamento humano emite luz em tais padrões. E ainda assim, vários navios reportaram ter visto o fenômeno ao mesmo tempo, com coordenadas coincidentes. É claro que os cientistas tentam manter os pés no chão. Falam em correntes ascendentes, fenômenos raros de refrigeração rápida do ar ou descarga elétrica entre nuvens e água do mar. Mas mesmo entre os mais técnicos, há desconforto. Porque não é normal, não é frequente, não é esperado. Uma piada entre meteorologistas da região diz que prever o clima no Triângulo das Bermudas é como tentar adivinhar o humor de um gato que você nunca viu antes. E de fato parece haver uma inteligência nos padrões, como se o ambiente reagisse à presença humana. Esse tipo de clima inteligente alimenta teorias mais ousadas, de que o Triângulo é um ecossistema consciente, uma zona de defesa natural da Terra ou até mesmo uma estação de controle de forças que estão além da nossa compreensão. Será exagero? Talvez, mas é difícil ignorar os padrões. Céu estranho, mar estranho, instrumentos enlouquecidos e desaparecimentos. No próximo capítulo vamos mergulhar, literalmente, nas profundezas do Triângulo, onde sonares detectaram sons que ninguém consegue explicar. Nem submarinos, nem baleias, nem vulcões. Um som que parece vir de algo que respira. Existe algo especialmente assustador no que não se vê. Mas mais inquietante ainda é o que se ouve, principalmente quando vem das profundezas do oceano e não parece ter dono. O Triângulo das Bermudas, além de suas luzes, nuvens esquisitas e desaparecimentos, também sussurra. E às vezes, ele grita. Durante décadas, pesquisadores usando equipamentos de sonar, aqueles que emitem pulsos de som, e ouvem o retorno para mapear o fundo do mar, captaram sons inexplicáveis, vindos da região. São barulhos profundos, rítmicos, que ecoam como batimentos lentos. Alguns soam como respirações gigantes, outros como pancadas secas em estruturas metálicas. E há ainda os que lembram vozes abafadas, como se alguém falasse debaixo d'água, em uma língua que não se aprende em lugar nenhum do mundo. Esses sons não são únicos.
Em outras partes do planeta, há registros de ruídos submarinos misteriosos. O mais famoso é o bloop, captado em 1997 no Pacífico Sul. Mas os do Triângulo têm um padrão diferente. Eles se repetem, quase como se fosse uma rotina. Ou pior, um código. A Marinha dos Estados Unidos já admitiu ter gravado ruídos incomuns na região, sem origem conhecida. Tentaram atribuí-los a baleias, mas os especialistas marinhos foram unânimes. Nenhuma baleia faz aquele tipo de som. Muito menos de forma repetitiva e em sequência lógica. Historiadores ainda discutem se esses registros são falsificações ou interpretações erradas. Mas há um problema. Os dados vêm de fontes sérias. Equipamentos militares, universidades, até estações de monitoramento sísmico. E todos relatam a mesma coisa. Há algo no fundo do triângulo que emite sons regulares, potentes e, estranhamente, organizados. Um dos relatos mais perturbadores vem de uma missão de mapeamento de profundidade. O sonar detectou uma massa móvel de grandes proporções a cerca de 4.000 metros de profundidade. A princípio, pensaram que fosse uma baleia ou um cardume. Mas a coisa se movia devagar demais e mudava de direção sempre que os equipamentos se aproximavam, como se estivesse se esquivando. A equipe nunca conseguiu contato visual com a coisa, mas registraram pulsos sonoros que pareciam resposta. Curiosamente, os pulsos pararam no momento em que desligaram o sonar e recomeçaram quando ligaram de novo. Coincidência? Inteligência? Ecos de um passado esquecido? Muitos especulam que, se realmente houve uma civilização avançada, como Atlântida, afundada naquela região, talvez suas tecnologias ainda emitam sinais, como balizas esquecidas de uma civilização submersa, esperando resposta. Outros dizem que os sons são naturais, frutos de gases escapando de fissuras. Mas o padrão, sempre o padrão, desafia essas explicações. Uma curiosidade. Operadores de sonar da Marinha costumam batizar os ruídos que não entendem. O mais famoso deles, no Triângulo, ganhou o nome de respiração do abismo. Um som grave, compassado, que aparece principalmente em determinadas fases da Lua, como se o mar tivesse pulmões. E aí entra o elemento que ninguém consegue explicar. Por que esse som parece seguir os navios que entram na área? Algumas embarcações relataram ouvir o mesmo padrão em locais diferentes, como se estivesse sendo reproduzido sob elas. Ou pior, como se estivesse as observando. Não à toa, marinheiros mais antigos diziam que o fundo do triângulo não era apenas profundo, mas vivo. Que havia algo lá embaixo que sabia da presença dos intrusos. Algo que não queria ser encontrado. Talvez nunca encontremos a origem desses sons. Talvez nem devêssemos. Na próxima sessão, vamos falar sobre os navios que desaparecem e depois de décadas reaparecem flutuando, como se tivessem saído de uma gaveta no tempo, e com seus relógios ainda marcando a hora exata do desaparecimento. Se você achava que o Triângulo das Bermudas já tinha oferecido todos os seus mistérios, sumiços súbitos, aviões sem rastros, sons inexplicáveis, prepare-se para algo ainda mais desconcertante: o retorno. Sim, porque às vezes, Triângulo devolve o que tirou, só que diferente e atrasado. Ao longo do último século, diversos relatos surgiram de navios que, depois de anos, em alguns casos décadas, voltaram a aparecer, flutuando lentamente como se nada tivesse acontecido. Nenhum sinal de luta, tempestade ou naufrágio. Apenas ausência. Um dos casos mais famosos é o do cargueiro americano Carroll A. Deering, encontrado em 1921 encalhado em Diamond Shoals, na Carolina do Norte. O navio estava em perfeito estado, velas erguidas, comida na cozinha e todos os equipamentos no lugar. Mas, como no caso do Rosalie, nenhum membro da tripulação foi encontrado. O detalhe mais assustador: relógios e cronômetros marcavam exatamente o momento em que ele teria desaparecido do radar semanas antes. Outro caso envolve o SS Cotopaxi, que desapareceu em 1925 a caminho de Havana. Ele virou lenda, citado em filmes e livros como um dos grandes desaparecimentos do Triângulo. Mas em 2015, quase 90 anos depois, uma embarcação identificada com as mesmas medidas
modelo e detalhes do Cotopaxi, foi localizada ao largo da costa de Cuba, sem tripulação, sem explicação. E há ainda relatos não confirmados, mas persistentemente mencionados, de navios reaparecendo com plantas crescendo no convés, como se tivessem ficado muito tempo parados, mas em lugar nenhum registrado. Barcos de madeira com velas rasgadas, movendo-se lentamente, com suas âncoras ainda recolhidas, como se nunca tivessem sido usados. Historiadores ainda discutem se esses reaparecimentos são reais ou apenas fruto da imaginação popular alimentada por exageros da imprensa. Mas o fato é que documentos de guarda-costas, registros portuários e até diários de bordo encontrados a bordo sustentam parte dessas histórias. E aí vem a pergunta que ninguém quer responder: onde eles estiveram? Uma teoria interessante sugere que o Triângulo das Bermudas pode conter uma espécie de bolha temporal. Não um buraco no tempo como nos filmes, mas uma zona onde o tempo desacelera ou se desorganiza. Isso explicaria por que os navios parecem não ter envelhecido e os relógios continuam funcionando, como se nunca tivessem parado. E há algo ainda mais curioso: os relógios congelados. Em vários desses reaparecimentos, os relógios estavam parados, sempre na mesma hora, exatamente o mesmo minuto do último contato registrado. É como se o tempo a bordo tivesse parado. Literalmente. Uma piada entre marinheiros é que o Triângulo das Bermudas funciona como um guarda-roupa do oceano. Você coloca um navio dentro, esquece por anos, e um dia ele aparece de novo com cheiro de coisa guardada. Só que sem as pessoas, sem as histórias. E aí mora o verdadeiro mistério. Porque não é só o navio que reaparece. É o vazio, é o silêncio. É o fato de que ninguém a bordo jamais voltou para contar o que viu, onde esteve, o que sentiu, como se a tripulação tivesse sido removida com cuidado, mas sem explicações. Esses retornos dão ao triângulo um aspecto quase consciente, como se não fosse apenas um lugar onde coisas desaparecem, mas um lugar que decide o que devolve, e quando, e como. Na próxima sessão, vamos entrar nas tentativas desesperadas de explicar tudo isso com lógica. Vamos ver como a ciência tentou, com suas teorias céticas e bem-intencionadas, desmontar o mito do triângulo, e onde ela tropeça, justamente quando pensa que está perto da resposta. Depois de tantos relatos bizarros, de navios fantasmas a aviões que evaporam no céu, você deve estar se perguntando: mas e a ciência? O que os estudiosos têm a dizer sobre isso tudo? A resposta é simples. Eles tentaram muito. Mas toda vez que a ciência parece chegar perto de uma explicação definitiva sobre o Triângulo das Bermudas, algo escapa. Como se o próprio mistério empurrasse a lógica para fora de cena com um sorrisinho sarcástico. Uma das primeiras tentativas sérias de desmontar o mito veio dos meteorologistas. Eles atribuíram os desaparecimentos a tempestades tropicais repentinas e ciclones não mapeados, que atingiriam embarcações desprevenidas. Parece plausível, e sim, o Atlântico Norte pode ser traiçoeiro. Mas isso explica todos os casos, em clima limpo, com registros indicando céu azul e mar calmo? Não. Outros especialistas apontaram erros humanos. Muitos dos desaparecidos eram marinheiros ou pilotos civis, sem treinamento militar, suscetíveis a falhas. A explicação é técnica, fria, reconfortante. Mas tem um problema. Muitos dos desaparecimentos envolvem profissionais experientes, com décadas no mar ou nos céus. Gente que não cometeria erros básicos de navegação. Geólogos sugeriram movimentos súbitos do fundo do mar, como deslizamentos de placas tectônicas ou emissão de gases, como já vimos. A teoria é elegante, e é verdade que há instabilidade geológica ali, mas novamente esbarra em um obstáculo desconfortável. Onde estão os destroços? Astrônomos, por sua vez, tentaram uma rota mais ousada: anomalias solares e distorções magnéticas causadas por eventos espaciais. A ideia seria que algumas regiões da Terra, como o Triângulo, estariam mais expostas a tempestades solares ou variações magnéticas do planeta. Mas se fosse o caso, essas falhas não ocorreriam. Também em outros oceanos?
Porque sempre, sempre, no mesmo canto. Historiadores ainda discutem se o mito do triângulo foi inflado pela mídia nos anos 60 e 70. O livro de Charles Berlitz, O Triângulo das Bermudas, vendeu milhões e virou best-seller global. Para os críticos, isso deu ao fenômeno um status quase mítico. E a partir daí, todo desaparecimento misterioso na região passou a ser automaticamente rotulado como coisa do triângulo. Mas será que isso justifica os casos anteriores ao livro? Colombo, o USS Cyclops, o voo 19. Todos aconteceram antes da fama. E aqui está o ponto central. A ciência explica muitas coisas, mas não tudo. E quando tenta aplicar regras universais, há um fenômeno que parece não seguir regra alguma. Ela falha. Elegantemente, educadamente, mas falha. Até hoje, não existe consenso. Algumas universidades tentaram realizar estudos sistemáticos sobre os acidentes, comparando taxas de desaparecimentos no Triângulo com outras rotas marítimas. E os resultados? Inconclusivos. Em algumas épocas, sim, há mais sumiços naquela área. Em outras, não. O Triângulo parece se comportar como um ser vivo caprichoso, às vezes ativo, às vezes dormindo, e talvez aí esteja o cerne do mistério. A ciência quer constância, padrão, repetição. O triângulo dá variação, surpresa, silêncio, uma. Piada recorrente entre oceanógrafos é: o Triângulo das Bermudas é o melhor estagiário de Deus. Ninguém sabe o que ele está fazendo, mas o resultado é sempre caótico. E o pior, todo mundo quer descobrir, mas ninguém quer ser o próximo a desaparecer tentando. No próximo e último capítulo, vamos mudar de perspectiva. Em vez de buscar explicações, faremos uma pergunta que muitos evitam. E se o triângulo for mais do que um lugar? E se ele for uma entidade, um observador, um filtro? Algo que escolhe, seleciona e nunca esquece? Chegamos ao fim da jornada, ou ao início de uma outra forma de encarar tudo isso. Porque depois de analisar mapas antigos, relatos históricos, sons do fundo do mar, nuvens em formas perfeitas e objetos que simplesmente somem sem deixar vestígios, talvez estejamos fazendo a pergunta errada. E se o Triângulo das Bermudas não for apenas um lugar? E se ele for algo mais? Talvez não seja um espaço geográfico limitado por coordenadas. Talvez o triângulo seja uma entidade disfarçada de oceano, um tipo de filtro natural do planeta. Um espaço que observa, escolhe, reage. Muita gente acha que os mistérios da Terra estão todos resolvidos. Que com satélites, sensores, drones e inteligência artificial, já mapeamos tudo. Que o mundo é previsível, mas o Triângulo das Bermudas é o lembrete silencioso de que há lugares que não querem ser entendidos. E talvez não devam. E se ele for como uma cicatriz antiga da Terra? Um ponto onde a realidade é mais fina. Um espaço onde a física se dobra, onde o tempo escorrega. E onde o que entra não volta porque, bem, não deveria ter entrado. Historiadores ainda discutem se é racional tratar o triângulo como algo vivo, mas a verdade é que o padrão comportamental está lá. Ele engole, observa e, em raros casos, devolve, mas nunca do mesmo jeito. O que volta, volta estranho, silencioso, vazio. Você já pensou que talvez o triângulo seja como uma janela para algo além? Um lugar onde a Terra toca outra camada de existência. Um intervalo entre mundos. Como se aquele pedaço do oceano fosse uma costura frouxa entre realidades, e de tempos em tempos algo escapa por ali. Ou é puxado para dentro. Há quem diga que o triângulo não leva coisas. Ele guarda. Que tudo que desaparece ali está, de alguma forma, intacto em outra frequência. Como uma vitrine de memórias esquecidas, fora do alcance humano. Em silêncio, esperando. Outros acreditam que o triângulo é uma espécie de consciência antiga, não inteligente como pensamos, mas intuitiva. Como uma floresta que reconhece os pés que caminham sobre ela. Um mar que sabe quem o desafia. Uma entidade paciente que não precisa se mover, apenas existir. E você? O que acha? Será que existe uma explicação lógica que ainda não compreendemos? Ou será que o Triângulo das Bermudas é o lembrete mais elegante que o universo nos deixou de que nem tudo é para ser explicado? Talvez ele esteja ali por isso,
para que a gente nunca esqueça que o mundo não é só o que aparece no Google Earth, que existem lugares onde o tempo não obedece, onde o som é diferente e onde a lógica não entra. E assim, encerramos essa travessia, com mais perguntas do que respostas, com mais fascínio do que certeza, e com a estranha sensação de que, em algum lugar abaixo da linha do horizonte, o Triângulo das Bermudas ainda nos observa, silencioso, paciente, imperturbável. A jornada foi longa, cheia de perguntas, névoas e suposições que desafiam até os mais racionais. Mas não tem problema. É exatamente assim que deve ser. Porque há algo muito reconfortante na ideia de que o mundo ainda guarda mistérios. Que nem tudo precisa de resposta para ser real. Que às vezes, o desconhecido é só um convite à imaginação e à humildade. Respira fundo. Imagina o som do mar agora. Não o mar agitado do triângulo, mas aquele mar tranquilo, que só encosta nos pés da areia como quem faz carinho. Um mar azul escuro, sob um céu sem nuvens, onde cada onda leva embora um pouco da pressa e traz de volta um pouco da paz. Talvez você esteja ouvindo isso deitado, coberto, com a luz do quarto já apagada. Talvez esteja ouvindo de fones, em um ônibus, tentando dormir enquanto o mundo segue lá fora. Seja onde for, saiba, está tudo bem. O triângulo fica lá longe. Aqui, só resta a calma. As histórias que você ouviu, sobre navios que voltam, sozinhos, bússolas desobedientes, nuvens hexagonais, elas agora fazem parte do seu mundo também. E cada vez que você olhar para um mapa, talvez sorria sozinho pensando, tem coisa que nem a ciência explica, e está tudo bem. O mistério, às vezes, é o que nos mantém sonhando. E dormir, afinal, é só outra forma de viajar. Então feche os olhos, se puder. Imagina-se flutuando devagar, sobre um mar tranquilo, sob um céu de estrelas silenciosas. Nada te puxa, nada te pressiona. Só você, seu tempo e o som distante de uma corrente leve. Está tudo calmo agora. Tudo sereno.